Olá, sou o professor André Valente, eu sou o seu professor na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, na disciplina de artes. E na aula de hoje vamos falar sobre artes e manipulação de imagens. Vamos saber o que é manipulação de imagens, se as alterações de imagens são uma coisa boa. Vamos tentar entender quais são os limites entre o tratamento de imagens e a distorção da realidade, entre outras coisas. Então, vamos para a nossa aula. Então, para a gente começar, vamos pensar em algumas questões aí. O que é manipulação de imagem? Você sabe o que é manipulação de imagem? Parece uma coisa estranha, né? A palavra manipulação. Alterar uma imagem é legal? É tranquilo? É normal? Qual que é o limite entre fazer um ajuste, todos nós já fizemos isso, e uma distorção da realidade em uma imagem? A fotografia, ela tem que ter esse compromisso com a realidade? Todas essas questões, elas são importantes para a gente pensar essa questão da manipulação de imagens. E para saber um pouquinho mais sobre isso, vamos escutar um pouquinho desse podcast que está indicado aí? Acho que assim, concordo com você. Acho que uma imagem pode estimular uma narrativa, né? A partir do momento que você perguntar quem é essa pessoa, o que ela está fazendo aqui, onde é esse lugar, você começou a sua narrativa, mesmo que ela não esteja contada inteira, né? E como num livro, você também pode criar a sua própria história a partir de um elemento ali colocado, né? E acho que na fotografia, apesar da gente ter uma ligação da fotografia com realidade, muitas vezes a narrativa fotográfica ela é ficcional. Então, um editorial de moda, ele normalmente é uma narrativa, ele é uma historinha. O cara não faz uma foto, é diferente de uma foto de propaganda da roupa de tal marca. Isso é uma foto, né, sozinha. Mas um editorial de moda, de grandes revistas, como a Vogue, por exemplo, elas normalmente são baseadas numa narrativa ficcional, que o fotógrafo com a editora de moda criaram juntos e deram uma história ali. Se você quiser escutar esse podcast por completo, ele está lá no seu ambiente virtual. Dá uma olhadinha lá, ouve e pensa um pouquinho sobre as coisas que são faladas lá, que são importantes para essa aula, tá bom? Essa imagem aí, por exemplo, você consegue perceber algo estranho nessa imagem? Dá uma olhadinha nela. Tem lá uma moça, uma atriz, tá lá na praia, mostrando lá o chinelo, dois rapazes estão olhando. Dá uma olhadinha para ela, dá uma olhadinha na paisagem, no corpo dela. Você consegue perceber alguma coisa estranha? Pois é, deu para perceber, né? Fizeram uma alteração tão grande nessa imagem que sumiram com o umbigo da moça. E aí a gente volta para as perguntas lá do início. E aí, o que você acha disso? Precisava disso para o anúncio? Qual foi a finalidade de fazerem isso nessa imagem? Será que foi um erro? Será que isso foi de propósito? Pois é, todas essas questões precisam ser pensadas quando a gente fala sobre manipulação, tratamento de imagens, retoques que são feitos aí nessas imagens, tá? Então, esse é o nosso assunto aqui, né? Olha só, para a gente começar, vamos falar sobre o que é a edição de imagens, tá? Esse termo edição de imagens, ele tá bem popular, né? A gente já vê esse termo aí quando a gente coloca uma foto na rede social e vai lá e faz aquele retoque e tal, bota aquele filtro, né? Às vezes coloca um GIF, alguma coisa assim, e o pessoal chama muito isso de edição, tá? Mas tecnicamente, será que esse é o termo aí? Então vamos lá, né? Aqui, edição de imagens, na verdade, não é esse momento. Edição de imagens é aquele outro momento em que você tirou 35 fotos do mesmo lugar, fazendo várias poses, para saber qual ia ficar mais legal, e aí você começa a selecionar qual fotos você vai postar na sua rede social. Esse é o momento da edição, é o momento da escolha
da separação das imagens, escolhendo aquela que é mais interessante para você. Tá? Então, como você vê aí, esse é o trabalho do editor de imagens. Tá? Essa etapa em que a gente começa a alterar a imagem, essa é a etapa do tratamento de imagens. Então, o que é o tratamento de imagens? Né? São esses ajustes básicos que a gente faz. Então, né, a foto ficou muito escura, vai lá e coloca um pouquinho de brilho, né, melhora o contraste para destacar algumas cores, tá? Mexe na exposição da foto, mexe na nitidez para ficar mais visível, mais nítido ali pra gente. Ficou um pouquinho torta, mexe na inclinação, faz um pequeno recorte na margem, aproxima um pouco mais. Enfim, esses pequenos ajustes que a gente faz, que não vão alterar, né, significativamente a imagem, mas que vão dar uma melhorada nessa imagem. Então, quando a gente fala em tratamento de imagens, a finalidade aí é fazer melhorias. É tornar a imagem mais bonita, mais nítida, mais colorida, para que a gente possa aproveitar melhor essa imagem, para a finalidade que ela tiver. Tá? Isso é o tratamento de imagens. Agora, quando a gente fala de manipulação de imagens, aí a gente já está falando de algo maior. Tá? Uma coisa importante aqui é que a palavra manipulação aqui ela não está sendo usada de forma negativa. Tá? Então, a gente acostumou, né, que manipulação é algo ruim, manipulação tem a ver com enganar, mentir, né, distorcer, tá? Não é disso que a gente está falando. Manipular, se a gente for pensar no significado original da palavra, manipular significa mexer com as mãos, fazer com as mãos. Tá? Então aqui manipular significa você mexer na imagem, você fazer algum tipo de intervenção naquela imagem. E que tipo de intervenção é essa? Então a manipulação diz respeito a alterações significativas na imagem, né? Então são cortes maiores, né, para tirar de repente aquele prédio, aquele automóvel que passou, né? Enfim, são cortes, são mudanças de cenário. Então você pega, faz uma foto de uma pessoa e você quer colocar essa pessoa em outro lugar, você quer, né, fazer criar uma cena, né? Então mudanças de cenário, de figurino, né? Então mudar a cor da roupa de alguém ou até mudar a roupa que essa pessoa está vestindo, acrescentar um adereço, alguma coisa, tá? Então colocar objetos, excluir objetos, né? Fazer uma montagem ali, fazer distorções da imagem. Então você quer fazer distorções, você quer mudar o rosto da pessoa, você quer transformar a pessoa num monstro, né? Enfim, você quer fazer ali uma grande mudança, criar uma nova imagem a partir daquela fotografia que você tem. Tá? Então aí a gente está falando de manipulação de imagem. E vamos para uma perguntinha sobre esse assunto. Bom, e aí? O que você respondeu, hein? Se você respondeu que isso é verdadeiro, você acertou, tá? Porque por mais que o equipamento seja de altíssima qualidade, com toda a tecnologia, ele nunca vai conseguir captar exatamente aquilo que o olho humano vê. Tá? Então, de verdade, quando a gente escolhe uma foto para tirar, a gente já está manipulando a realidade. Quando você está num lugar e você fala, nossa, eu quero tirar foto daquela cachoeira, você já está, porque você vai pegar um pedaço daquele lugar e você vai mostrar só um pedaço daquele lugar. E mesmo assim, a sua câmera vai fazer ajustes para tirar aquela foto. Tá? Então, a sua câmera não vai registrar exatamente o que você está vendo, ela vai fazer ajustes. Então, muito antes da nossa intenção de alterar essa imagem, mudando cor, dando mais brilho, né, eliminando alguma coisa da paisagem, fazendo essa manipulação depois da foto pronta, na hora de tirar a foto nós já estamos manipulando a realidade. Então a fotografia ela não é o retrato fiel de uma realidade, ela é um recorte, ela é uma escolha. A gente escolhe uma foto para tirar, escolhe uma paisagem, escolhe um momento, escolhe uma situação. E
faz toda a diferença o ângulo de onde você tira essa foto, faz toda a diferença a luminosidade, tudo faz muita diferença. Então, a fotografia ela já é um registro de uma representação da realidade, mas ela não é a realidade. Então, aqui nessa imagem a gente tem um exemplo desse tipo de manipulação, né, que a gente estava comentando aí. Tá? Olha só, tem ali uma foto de uma menina, né? Na verdade nós temos ali a foto de uma menina e tem lá uma paisagem, tem lá um coelho, né? Enfim, temos aí vários elementos, como a gente viu, foram feitas várias fotos, tá? E depois foi feita a manipulação, foi feito o quê? Uma montagem, se criou uma imagem, né? Essa menina ela não está naquela cena, ela não é ali a Cinderela, né? Ela não está naquele cenário todo, mas através dos recursos de manipulação digital, a menina foi colocada nessa cena. Tá? Então ali a gente tem um processo de manipulação. Veja que a roupa dela mudou de cor, né? Então tem toda uma mudança que foi feita aí, foram colocados efeitos, né, na paisagem, no chão, tem toda uma coloração que está nessa foto, uma luz. Então tudo isso são recursos de manipulação. Tá? Então veja, a manipulação não é necessariamente uma coisa ruim, essa foto foi criada por uma intenção artística, provavelmente, ou talvez até para algum tipo de anúncio publicitário, né? Mas enfim, a ideia é criar uma obra de arte, né? Então é isso que é a manipulação de imagens. Tá? Então, agora, quais são os limites então? Como é que a gente sabe quando que deixou de ser ali uma obra de arte, deixou de ser uma imagem para publicidade, que quer vender um produto, né? Deixou de ser uma imagem que a gente coloca ali só para suprir ali a nossa vaidade, né? Para dizer, não, eu quero colocar uma fotinha, eu quero ficar mais bonitinho e tal. Né? Quando é que deixa de ser apenas um tratamento, uma obra de arte, né? Esse tipo de manipulação para se tornar uma distorção da realidade, uma mentira, uma enganação, né, para ser usada aí para fake news, por exemplo. Né? Quando é que a manipulação de imagens se torna negativa? Quando é que a gente consegue perceber isso? Tá? Então vamos lá. Uma coisa que a gente precisa pensar é qual é a finalidade da manipulação? Para que estão manipulando uma imagem? Né? Estamos manipulando em busca de produzir arte? Né? Eu quero criar uma obra de arte, eu quero criar aqui uma fantasia, eu quero me imaginar, eu quero imaginar alguém em um determinado lugar, eu quero colocar uma pessoa como personagem de uma história, de um filme, de uma série, de um HQ, né? Eu quero criar o efeito de um HQ, como se eu estivesse vivendo aquela realidade, então eu vou criar uma cena aqui, vou fazer uma montagem aqui, como se eu fosse personagem de um HQ. Eu quero simplesmente me sentir ali num determinado lugar, imaginar como seria se eu estivesse, né, naquele lugar, então eu vou fazer uma montagem me colocando lá. Né? Então a gente precisa pensar, qual é a finalidade? A finalidade é a arte, a finalidade é buscar uma certa beleza, né? Quero uma imagem que eu considere mais bonita, é trabalhar a criatividade, a fantasia, a imaginação, né? Imaginando como seria se eu fosse o personagem de um filme, de uma história que eu li, né? Como seria se eu estivesse em algum lugar fazendo alguma coisa. Então é trabalhar isso, é imaginar mundos, é imaginar coisas, é soltar essa criatividade. Essa é uma finalidade. Ou é a distorção proposital da realidade. Eu quero enganar alguém, eu quero mentir, eu quero sacanear, eu quero prejudicar alguém. Porque a ferramenta, ela não escolhe o que ela vai fazer. Quem escolhe é quem usa a ferramenta. Então nós precisamos pensar aqui, se nós estamos falando de arte digital, se nós estamos pensando que a arte digital é o uso desses recursos, né? A arte é a arte. Agora, para que eu estou usando essa arte? Essa que é a nossa questão aqui nessa aula. Tá? Então nós precisamos pensar que muito além das nossas questões individuais, muito além da nossa vontade de fazer as coisas, nós vivemos em sociedade. Na nossa sociedade tem questões éticas, questões legais, questões morais, para as quais a gente precisa dar uma atenção.
né? Então, ao alterar uma imagem, eu estou pensando nessas questões éticas, né? A minha alteração da imagem pode ferir a ética da nossa sociedade, pode ofender alguém, pode causar algum tipo de prejuízo, né? Está ferindo alguma moral a qual eu siga, né? Então vai ofender essa moral, vai chocar essa moral. Eu quero isso. Por quê? Porque o artista, e o artista digital não é diferente, ele pode querer chocar, ele pode querer causar um impacto. Então tem uma questão que está muito acima aí das questões éticas e das questões morais, que é a questão legal, né? Quando a gente fala de questão legal, a gente está falando do quê? De leis. Tá? Precisamos lembrar que existem leis que punem, né, contra preconceito, contra difamação, contra calúnia, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Antes de usar a imagem de alguém, antes de fazer uma alteração numa imagem, né, precisamos saber quem a gente está colocando naquela imagem, precisamos saber se isso pode causar algum tipo de prejuízo legal, se a gente está cometendo algum tipo de crime. Por quê? Porque nós podemos ter que responder por isso. Então, muita atenção para isso, né? Muita atenção que a manipulação de imagens ela não pode ser feita assim aleatoriamente. Tem muita gente que diz, né? Mas é meme, né? Por exemplo. Só que o meme, ele não tem essa isenção de poder falar sobre o que quiser. Se no meme estiver sendo cometido um crime, estiver sendo cometido uma transgressão a essas leis, a pessoa que elaborou esse meme e a pessoa que compartilhou esse meme, ela pode ser punida por isso. Então, a manipulação de imagens, seja para criar um meme, para criar uma obra de arte, para criar um anúncio, para criar uma foto que você vai postar na sua rede social, ela tem limites e a gente precisa pensar nesses limites. Uma das questões importantes é pensar em qual contexto isso vai ser publicado. Então isso pode mudar muito. Se eu publico uma foto em um contexto que é um contexto nitidamente de uma crítica, por exemplo, uma crítica social, uma crítica política, né? Se eu publico uma imagem adulterada, uma imagem manipulada num contexto ficcional, em que eu estou ali criando uma história, né? Lembrando, desde que eu não transgrida as leis e tudo mais, se eu faço isso, é diferente, né? Porque ali as pessoas sabem que aquilo ali é uma brincadeira, é uma sátira, é humor. Agora, se eu uso isso com um firme propósito de ofender alguém, atacar alguém, humilhar alguém, principalmente por questões como padrões estéticos, como etnias, culturas, religião, sexo, gênero, eu posso estar cometendo crimes. Então é preciso ficar muito atento com isso. Em qual contexto a imagem vai ser publicada, com qual a finalidade a imagem vai ser publicada. Então aqui a gente tem um exemplo, né, desse tipo de manipulação. Tá? Então olha só, nós temos aí um rosto de uma moça, tá? E esse rosto tem algumas marcas, né? Tem algumas marcas, tem marcas de expressão, tem ali algumas, aparentemente são espinhas, né? Enfim, tem algumas marcas, tá? E ali foi feito um tratamento nessa imagem, nitidamente, para tirar essas marcas, para mudar um pouco a cor da pele dela, né? Para dar ali um certo brilho, cria uma aparência de uma maquiagem, né? Nessa imagem, tá? Essa imagem, por exemplo, poderia ser publicada por essa própria moça na sua rede social porque ela quer aparecer com uma aparência diferente. Né? Dá pra gente questionar isso aqui? Dá pra gente questionar por que ela está preocupada com essas marcas, né? Por que essas marcas incomodam ela. Né? Então dá pra gente questionar isso, mas aqui a gente tem um tipo de manipulação que aparentemente não é grave, não causa nenhum grande problema. Agora aqui, nessa imagem, aqui a gente já tem uma situação que gerou, inclusive, um problema mais sério. Tá? Bom, para quem não conseguiu identificar, essa é a Preta Gil. Né? E a Preta Gil, ela fez uma capa de revista, tá? E quando essas pessoas fazem esse tipo de trabalho, elas recebem, antes de ser publicado, elas recebem ali,
né, uma prévia do que vai ser publicado, para ela poder ver e ela aprovar se vai publicar ou não, porque afinal de contas é a imagem dela. Tá? Quando ela recebeu essa prévia, ela percebeu as alterações que foram feitas, como a gente pode ver aí nitidamente. Né? Nitidamente a Preta Gil ficou branca. Né? Nitidamente, mexeram também, não dá para perceber tanto, mas mexeram também na cintura dela. Tá? E essas duas coisas incomodaram bastante a Preta Gil, porque são duas questões que estão ligadas a preconceitos da nossa sociedade. Né? Por que clarear tanto assim a pele dela? A ponto dela parecer uma mulher branca. Né? Por que afinar uma cintura que já tem o seu contorno, né? Que não precisava, ela tem o seu próprio corpo, ela tem o seu contorno. Então ela na época, inclusive, impediu a publicação dessa capa dessa forma, porque ela quis reafirmar que ela está bem com o seu corpo, com a sua cor, com a sua aparência. Né? E que, como é a imagem dela, é ela que escolhe como ela quer aparecer. Então aqui já entraram questões éticas, questões legais, inclusive, né? O direito de imagem, a questão dos preconceitos. Então é esse limite que a gente precisa pensar, né? Esse limite que a gente está discutindo aqui. Né? Até que ponto a imagem está sendo alterada só para fazer alguns ajustes e até que ponto isso pode ser algo prejudicial, algo problemático. Então, a manipulação artística é essa que tem uma finalidade estética, criativa, né? Então, a ideia é criar algo que agrade aos olhos, né? Lembrando que a gente já falou aqui, né? Que agradar aos olhos não significa ser algo que vai causar uma sensação boa. Agradar aos olhos pode ser causar medo, causar horror, causar nojo, causar outro. Por quê? Porque o artista pode querer fazer isso. E a arte ela tem essa possibilidade. Então, a finalidade estética é o que caracteriza a manipulação artística, quando a intenção é mesmo fazer uma alteração para criar uma imagem, uma certa aparência. Tá? Essa manipulação ela não tem que ter compromisso com a realidade, então aí dá para soltar a imaginação, né? Dá para colocar uma pessoa flutuando, voando, com asas, num mundo totalmente mágico, junto com personagens da imaginação, né? Então, a manipulação artística, ela tem quase que liberdade total aí, tá? E é isso, é uma criatividade que é quase ilimitada. Então, olha só o exemplo que nós temos aqui, né? Nós temos o exemplo desse artista que é o Erik Johansson, tá? Nessa imagem, o que a gente consegue perceber? Essa imagem desafia, se a gente for pensar na realidade, né, que a gente conhece, essa imagem desafia as leis da física, né? Porque ao mesmo tempo em que a gente olha para a imagem e ela mostra o lado de fora da casa, ela também mostra o lado de dentro da casa. Então a gente não consegue saber exatamente se aquele homem sentado na mesa está do lado de dentro ou está do lado de fora. E a ideia é essa mesma, a ideia é, ele quis criar esse efeito, e aí ele usou os recursos digitais para criar esse efeito. Eu recomendo, inclusive, que você conheça esse artista, procura na internet depois para você ver as obras que ele faz, que são fantásticas nesse sentido, né? De usar a tecnologia para criar esses efeitos, né? De uma coisa que lembra um pouco as pinturas do surrealismo, né? Lembra a outras formas de arte aí, tá? E chegamos aí ao final dessa nossa aula, eu espero que você tenha gostado, e vamos fazer uma pequena reflexão sobre o conteúdo de hoje. A fotografia é uma forma de ficção. É, ao mesmo tempo, um registro da realidade e um autorretrato, porque só o fotógrafo vê aquilo daquela maneira. Essa frase tem autoria desconhecida, mas faz a gente pensar aí sobre o trabalho do fotógrafo, tá bom? E se você quer saber um pouco mais, dá uma olhadinha nos links que estão lá na sua plataforma, tá bom? É isso, bons estudos, até a próxima aula.